Como andam seus níveis de ansiedade quando você está numa operação de day trade? É sobre isso que eu quero conversar com você. Se você não me conhece, prazer em Santos. Minha missão aqui é ajudar você a performar melhor. Então tem várias aulas aqui no YouTube falando sobre operacional que mudou minha vida. Só você aí no meu perfil que você vai ver, principalmente esse vídeo, é um vídeo que eu acredito que pode ajudar muito você e tal, só que gente, não adianta um operacional maravilhoso se a ansiedade faz você estragar tudo. E você percebeu que eu não perguntei se você é ansioso, se você tem ansiedade ou não? A gente usa a expressão ser ansioso ou não ser ansioso, mas só para você saber, a ansiedade, ela paira por todos, tá? Não existe pessoa que não tem nem um picozinho de ansiedade. É que às vezes ela é imperceptível, tá? A ansiedade, na sua normalidade ali, ela é totalmente saudável. Pô, a gente fica feliz quando alguém fala que tá chegando, né? Pô, vai vir de viagem, ou quando você tá conhecendo alguém, caramba, é amanhã que a gente vai se ver. Pô, quem nunca teve uma ansiedadezinha, né? Em outras coisas também, o primeiro emprego, o primeiro carro, ou quando você compra a sua casa, ó, vocês vão entrar na casa amanhã, sabe? Então a ansiedade, ela tá presente na vida de todos. Tanto que eu vim hoje aqui com o meu amigo, né, para falar um pouco sobre isso, e aí não é o M. Santos falando. O que é ansiedade? A ansiedade é uma resposta natural do corpo, tá? Diante de situações de, olha só, estresse, day trade, estresse, tem alguma coisa a ver? Incerteza, cara, é tudo que o day trade é. Estressante, né? Por isso que eu falo, fique pouco no mercado, porque senão você vai se estressar. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Você vai assistir aí no domingão, mas eu preciso falar sobre isso com você. Incerteza ou ameaça. Cara, é totalmente day trade. Day trade e ansiedade. Tá muito ligado. Mas o problema é quando essa ansiedade ultrapassa os padrões. Isso começa a ser prejudicial. Isso começa a estragar as coisas. Antes de eu continuar o assunto, eu vou te pedir uma coisa. Se o meu vídeo está te ajudando, se você considera isso uma aula, muitas vezes as pessoas colocam assim, poxa, Matheus, cara, eu pagaria por uma aula. Quando ajuda, eu espero que essa seja uma dessas aulas que te ajude também. Cara, uma coisa que você pode fazer que vai me ajudar é curtir. Se você apertar aí o curtir, poxa, você me ajuda porque o YouTube entende que esse vídeo pode ajudar outra pessoa semelhante a você. O algoritmo entende disso, tá? Segunda coisa, você é inscrito no canal? Porque quarta-feira vai ter vídeo e domingo vai ter vídeo de novo. E outra, todos os dias eu estou ao vivo com o pessoal do grupo do WhatsApp. Procura aí na descrição, se quiser entrar lá também. Mas, pô, se inscreve aí no YouTube. Isso vai ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. E é lógico, né? Quero que você troque uma ideia comigo no comentário e eu faço questão de responder você que comentar aí nessas primeiras 24 horas. Eu quero trocar uma ideia com você sobre ansiedade. Você já teve ansiedade no mercado e venceu? Seu comentário vai ajudar alguém. Você está tendo ansiedade hoje? Cara, comenta também. A gente pode trocar uma ideia. Posso, de repente, tentar te ajudar de alguma forma. Pelo menos te ouvir. Espero que também esse vídeo te ajude nisso, certo? E quando você comentar algo, isso até me ajuda num próximo vídeo ter mais propriedade para falar. Porque eu vejo que são casas diferentes, casos diferentes, pessoas diferentes, mas os sintomas são muito parecidos. Você pensa que é só você, né, na solidão aí do seu ambiente, com o seu notebook ou seu PC. Você acha que é só você? Cara, tem milhares de pessoas passando pelas mesmas situações e outras que passaram e venceram. Pode ser que você seja uma pessoa que você fale assim, Matheus, eu não sou um cara ansioso. Na verdade, você tem ansiedade, mas a gente usa essa expressão para quem a ansiedade é muito bem controlada, né? Então tá tudo no limite, Matheus. Então não tive muito problema com isso. Mas eu quero saber aí o
que você tem para me falar sobre os níveis de ansiedade, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Eu vou ler de novo e a gente continua, tá? A ansiedade é uma resposta natural do corpo, você não controla, cara. Diante de situações de estresse, day trade. Incerteza, day trade. Ou ameaça, day trade. E essa questão de incerteza, cara, eu sou muito bem resolvido com isso, tá? Eu não gosto muito de comentários assim, vai descer, vai subir. Quando houve essa questão da fala, da taxação do país, no outro dia, o que as pessoas já acordam falando? Não, porque o dólar vai explodir, o Brasil vai despencar e tal. A gente ganhou dinheiro comprado no índice e vendido no dólar. Porque as pessoas acham, cara, é muito louco isso. Gente, euforia e pânico, você já estudou sobre isso? Na análise técnica, quando a gente vai estudando, a gente passa por esses assuntos também. Pelo amor de Deus, a euforia e o pânico é como se fosse tudo que o tubarão quer. As sardinhas ali todas reunidas e o tubarão, ele fica doido. Porque as sardinhas, elas vão pelo caminho... não é pelo caminho mais comum, mas é pelo caminho da maioria. As pessoas não entendem, por exemplo, que quando você tem uma notícia, igual aconteceu, tem uma notícia. As pessoas acham que é simplesmente assim, amanhã, 9 da manhã, eu compro, porque a notícia foi muito boa para o dólar, para o lado de cá, eu vendo o lado de lá e tá tudo certo. Gente, tem algumas variáveis que isso vai te ajudar a não ser tão ansioso, tá? Você sabia que antes do mercado abrir, muitas vezes eles já precificam um preço? Eles já colocam um preço no lugar que eles queriam e dali o mercado faz um movimento contrário ao que você acha. Um grande mentor uma vez falou isso e eu guardei. Falou, cara, não tem setup melhor do que o Jornal Nacional falar que a tal ação está maravilhosa e você vender ela no outro dia. Porque as pessoas ficam loucas para comprar e aí o que acontece? O mercado vem buscar liquidez. O que movimenta o mercado é dinheiro, gente, tá? É dinheiro. Então, muitas vezes, eu gosto muito de rompimentos falsos por causa disso. Porque quando você acerta um bom rompimento falso, o mercado ele rompe um topo para buscar dinheiro de uma galera, ou rompe uma região, pode ser para compra ou para venda, mas no caso, ele rompe e depois ele devolve numa força muito grande para continuar o movimento. E, cara, isso é um prato cheio para pegar pessoas eufóricas demais, ansiosas, tá? Gente ansiosa geralmente tende a viver nessa euforia. E olha só, ela pode ser descrita como uma sensação de preocupação intensa. Aqui é quando os níveis de ansiedade começam a ficar muito fortes, tá? Preocupação intensa, medo excessivo ou tensão diante de algo que pode ou não acontecer. No cérebro, está ligada ao sistema de luta ou fuga, ou seja, um estado de alerta para possíveis perigos. Em níveis moderados, a ansiedade é normal e até útil, pois nos mantém atentos e motivados e prontos para agir. O problema surge quando ela se torna frequente, intensa e desproporcional, prejudicando o bem-estar e a rotina. E aí eu vou falar com você sobre algumas situações que podem atrapalhar muito a sua performance no day trade, porque isso pode fazer a sua ansiedade ficar além da conta. Matheus, você está gravando da onde, gente? Eu estou do último ambiente da casa, apesar de ter um guarda-roupa nosso aqui, mas não é o meu quarto aqui. Aqui já foi o lugar que eu fazia as minhas coisas aqui, era o meu estúdio. Hoje em dia a gente vai quebrar aqui umas paredes para aumentar o quarto e fazer uma coisa legal. Minha esposa estava dormindo e eu falei, vou gravar aqui, porque eu gosto de gravar falando do meu jeito, falando alto, né? Enfim, situações que podem
elevar os níveis de ansiedade e te atrapalhar, tá? Quando você tem uma expectativa muito alta. Quando a gente vem para o day trade, cara, eu não sei como é que você veio para o day trade, mas eu vim com uma expectativa gigante, cara. Eu vim para largar tudo e viver só disso aqui. Cara, eu vim nesse pensamento. É a vida dos sonhos, cara. Operar das 9. Eu até pensava assim, pode até ser das 9 às 6, mas eu não faço mais nada da vida. Ou seja, eu queria trocar o CLT pelo CLT daqui, do mercado. A diferença é que o CLT, no emprego comum, você já sabe quando você vai receber no final do mês. Aqui, normalmente, os que tentam ser um CLTs aí, eu não conheço quem ganha dinheiro fazendo isso, ficando das 9 da manhã às 6 da tarde. Não conheço, porque a gente está num mercado que ele é altamente variável. Cara, ele é muito variável. E aí a gente precisa entender o seguinte, aconteceu uma situação comigo, vou tentar ser bem rápido, tá? Para você entender. Hoje, tá? O dia que eu tô gravando para você aqui, sexta-feira, mas você tá vendo esse vídeo no domingo. Gente, estava eu vendido lindamente no mercado, sorrindo, os alunos já tinham feito meta, eu tenho muito isso de estar focado muito com eles para resolver o dia, e aí depois, se o mercado fizer uma coisa boa, eu procuro pegar ali. Na maior parte do tempo eu acabo fazendo isso, não gosto de fazer as duas coisas juntas, tá? E aí eu estava vendido, estava ali com um ganho de mais ou menos 700 e... bateu 800, mas estava nos 700 e poucos reais. E a gente consegue entender quando o mercado pode te dar um pouco mais de grana, certo? Que é quando você fala, poxa, pela quantidade de contratos. Eu estava com uma quantidade de contratos mais ou menos, acho que com uns 25 contratos ali. E, cara, dava lindamente para o mercado me dar o que eu queria hoje, que era R$ 1.500. Tava tudo bonitinho, cara. Até o nosso amigo Donald Trump falar 11h11 da manhã e, rapaz, balançou esse mercado que vocês não têm noção. Quer dizer, quem estava tem noção do que foi a balançada e o índice deu-lhe uma repicada para cima. Cara, eu perdi praticamente todo o lucro, tá? Porque eu tava com a mãozinha mais pesada, então qualquer coisa que volta ali, né, eu só tava protegido para não estragar tudo. Enfim, passou isso, tal, depois eu consegui pegar uma nova operação, cheguei de novo nesse valor de 700. Aí deixei o mercado ali e falei, cara, agora eu dou uma estourada, eu vou fechar com esse valor hoje. Cara, eu me peguei 3 vezes, resumindo para você, 3 vezes nesse mesmo valor e me deu um gatilho assim, não sei se já aconteceu isso com você, talvez não no day trade ou no day trade, mas cara, eu lembrei de uma situação de, sei lá, deve ser de uns 5 anos atrás, porque deve ter sido na época da pandemia. E eu lembrei de uma situação que eu estava com um dia muito bom e, cara, eu comecei a criar uma expectativa alta no momento que era para eu reduzir as expectativas. Por quê? O horário já não era o mesmo, o almoço já estava se aproximando, e aí chegou o horário do almoço, né? E, cara, o mercado, com a quantidade de contratos que eu tava, eu pegava uma operação para chegar naquele valor, o mercado deu uma travada. Ponto. Deu uma travada ali, pelo menos no momento que eu estava. Depois voltei de novo a ficar ali com 200, 150, 300, de novo. Resumindo, cara, me deu um gatilho que eu lembrei de uma situação que eu fechei muito negativo num dia, porque eu não queria aceitar o que o mercado me deu. Cara, na hora eu estava junto com o meu professor da academia eu já tinha chegado na academia, para você entender. E eu não sou de ficar preso em operação. É um perfil meu que eu criei para... Até com relação à ansiedade também, cara, eu faço isso de estar com os alunos das 9 às 11h30 da manhã, e talvez a gente abra mais para frente à tarde, mas não com a intenção de que o aluno fique dia e tarde, mas para alunos que não possam de manhã. E, cara, na hora eu falei assim, deixa eu fechar a operação. Eu fechei, inclusive, esse celular que eu poderia mostrar. Cara, eu fechei com R$ 400 cravado o dia. R$ 400 cravado.
mas eu percebi que os níveis de ansiedade começaram a aflorar e na hora eu já falei assim, sai de mim, Deus me livre. E eu falei, não quero olhar para esse gráfico mais hoje, tá bom o que veio. Ah, Matheus, mas você entende bastante do mercado. Quem me conhece às vezes fala isso. Não, você é um cara que tem um potencial muito grande. Você não entende que quando a ansiedade ela ultrapassa o nível, não interessa quem você é. Você vai sofrer no mercado. Você pode operar melhor do que eu, pior do que eu, ter mais tempo do que eu. Cara, a ansiedade estraga tudo. Então, cuidado com altas expectativas. Estou falando de um dia, mas cuidado também com a alta expectativa que você tem de recuperar, sabe, o que você perdeu. E aí eu vou até abrir um parênteses aqui. A maneira que você chega no mercado conta muito, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem já sofreu golpe em pirâmide e vem para o mercado, meu irmão, você tem que tomar um cuidado dobrado. Você está ferido, você perdeu grana, e aí quando você vem para o mercado com esse sentimento, você precisa recuperar, você precisa daquele valor, porque você nem poderia ter perdido aquele valor, você fez um empréstimo e tal. Cara, cuidado, porque essas expectativas ruins estragam tudo. Vem até aquele pensamento, devia ter investido no day trade ao invés de colocar lá. Cuidado você que passa por isso. Você que está numa transição de carreira, cuidado para você não tentar por muita rapidez nessa transição, faça de uma maneira saudável. Você que está numa situação que você vem de, cara, um problema muito grave pessoal ali, familiar, sabe? Às vezes uma separação, ou um familiar que está doente, precisa de grana para você conseguir ajudá-lo. Controlar os níveis de ansiedade vai te ajudar a chegar no ponto B. Você está no ponto A e você vai chegar no ponto B, que é o ponto que você precisa. Não é tão rápido como você pensou, a maioria, né, quando vem, mas não é tão demorado como parece. Ah, e por que para mim tá demorando, Matheus? Por que eu não tô conseguindo, cara? Eu já tô mó tempo no mercado e saiu da minha página aqui? Deixa eu ver se voltou. Acho que voltou. E aí você fala, pô, mas eu já tô muito tempo e, cara, as coisas não andam. Gente, foca no tempo que você está fazendo a mesma coisa, que você está no mesmo operacional, que você não fica mais o dia todo no mercado, que você conseguiu reduzir o seu dia para menos horas ali no day trade. Foca nisso e veja quanto tempo você está fazendo isso. E tem muita gente que está antiga de mercado e não está fazendo isso. Então, cara, foca em resolver esse problema. Ai, Matheus, mas o problema é que eu não entendo de mercado. Cara, tem uma porta de entrada que eu criei, chama Meizo Educacional. Você precisa aprender sobre ali, fazer alguma coisa, Matheus, que precisa aprender a parte gráfica e tal. Cara, entra ali, é praticamente uma taxa, como é que a gente fala? Simbólica, de R$ 29,90 para você receber 25 aulas. Aí tem lá a opção de você estar na sala, se você ativar uma conta na XP, enfim. Mas, cara, entra para estudar. Se você tem essa dificuldade. Só que tem gente que já sabe o que tem que fazer, cara. É bom de mercado. O que você precisa mesmo é controlar esses níveis. E tem uma última coisa aqui que é interessante. Cara, cadê? Tipos de pessoas que eu deixei aqui, ó, que têm dificuldades. Entre outras, né? Pessoas excessivamente autocríticas. Aqueles que se cobram demais, se culpam com facilidade e têm baixa autoestima. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você tem uma baixa autoestima, meu irmão, é muito difícil, cara, é muito difícil você se manter no caminho. Porque o cara que tem baixa autoestima, ele não aguenta pressão, cara. Ele não aguenta pressão, ele acha que ele nasceu para sofrer mesmo. Ai, Matheus, é só para mim que não dá. Aí você tá falando, você fala de um assunto, fala, cara, não arrisca seu capitão não.
capital não, vai por uma mesa. Não, mas na mesa, piriri, pororó. E eu fico, às vezes, olhando, porque eu falo assim, cara, enquanto a mesma pessoa está reclamando, tem outras que estão junto comigo, fazendo a vida exatamente naquilo que a pessoa reclama. É como se cada vez que você mostrasse uma solução, ela cria um problema para aquilo. Cuidado com isso, tá? Cuidado. E isso muitas vezes pode estar relacionado até ao ambiente que você convive, a não ser que você seja a pessoa do ambiente que traz isso para as outras, tá? Aí você tem que mudar, certo? Como eu precisei buscar mudanças que iam além do mercado, você também tem que buscar, tá? Ou é melhor que as pessoas se afastem mesmo de você, senão você vai empurrar elas para baixo. Você entende o que eu tô falando, né? E assim, eu já estive em ambiente que eu precisei abandonar as pessoas daquele ambiente. Estou falando de day trade, tá? Porque senão eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui. Porque são as pessoas que não aceitam. Se você faz uma coisa boa no simulador, vai jogar um cal, né, que a gente fala, vai jogar lá um balde de água fria. Se você faz uma boa pontuação, não, mas me explica o porquê. Mas quero ver fazer todo dia. Ah, mas com a mão pequena é fácil. Aí quando, pô, no simulador, o simulador aceita tudo. Com a mão pequena é fácil. Não, mas aí começa. E começa a questionar todo mundo. Cara, saia desse tipo de ambiente ou você vai morrer sem chegar na praia, cara. Vai nadar, nadar e vai ficar aí no meio do oceano. Cara, não faça isso. Confia no que eu tô te falando. Busque pessoas que elevam o seu nível, tá? Que levantam sua autoestima. Eu até aconselho você, antes do day trade, tem alguns tipos de atividade que te ajudam a liberar coisas boas, né? A gente fala da dopamina e outras coisas. Eu não entendo tanto desses nomes, mas eu sei que correr ajuda nisso. Musculação ajuda muito nisso. A caminhada também ajuda muito nisso. Principalmente se você fizer antes do day trade, ó, maravilha. Meditação vai te ajudar muito se você é uma pessoa que é ligada nisso. Pô, Matheus, eu consigo fazer. Eu, por exemplo, na mesma academia que eu faço ali, tem meditação, segunda e quarta-feira. E hoje eu não tô fazendo, mas, cara, meditação ou yoga, sei lá, é mais de tudo junto. Eu tinha um preconceito com isso, gente. Falava, não, falava pra minha esposa, ô, gatinha, isso é coisa, pô, não é coisa pra mim, pô. Aquele preconceito que já fica dentro da gente de uma coisa que a gente nem sabe, né? Bobeira, cara, bobeira. Vou falar que é coisa de homem, era coisa minha. Meu irmão, quando eu fui, eu nunca me senti assim tão leve, cara. Fazia muitos anos que eu não me sentia numa leveza daquela. E eu fiz durante um tempo, cara. Parei de ir por causa das outras coisas, mas geralmente antes de eu iniciar com o pessoal, eu gosto de ouvir músicas. Eu tenho umas músicas minhas que eu gosto. Já vou tomar uma ducha ouvindo essas músicas. Minha esposa já até sabe, ela já entra na vibe também. Então são coisas que me ajudam. Levante a sua autoestima. Às vezes os problemas que você está vivendo, eu entendo que estão te atrapalhando muito, mas, cara, o day trade pode mudar a sua vida. O day trade pode mudar a sua vida. Só que, para isso acontecer, você precisa tapar os ouvidos mesmo, tá? E seguir em frente. Só que, para finalizar, tape os ouvidos também para aquelas palavras que têm o efeito contrário. Por exemplo, se eu faço 400, 700 ou R$ 1.000, normalmente R$ 1.000 é um valor que assim eu considero bom para parar, apesar de hoje eu querer fazer um pouco mais, porque às vezes eu posso fazer isso quando a gordura tá boa. Cara, muitas vezes pessoas me questionam, podia estar fazendo 5, podia estar fazendo 10 mil, e eu entendo, podia, mas não é só apertar um botão. Quando eu dobro o capital que eu estou acostumado, pô, 25 contratos, 30 contratos, beleza. Meu irmão, 60, 70 contratos, se eu não tenho o costume, eu vou sentir o peso. Eu tenho um aluno que opera com 700 contratos e outro que opera com 400 contratos. Meu irmão, eu falo para eles, cara, vai me ouvindo aí, mas eu não consigo me ver ainda com 400 contratos. Agora não dá não, cara. Pela minha condição de vida não dá, porque eu não posso tomar aquela pancada. Só que as pessoas, às vezes, elas só olham para o lado bom. Nossa, é igual aconteceu, eu até postei,
que teve um aluno que fez 370 mil no dia, o outro fez 60 mil, um dia maravilhoso, tá, gente? O outro fez 60 mil, o outro fez 8 mil, e muita gente fez 1.000, 500, 200, 300, 400. Só que as pessoas não entendem que se o dia não for bom, cara, talvez o cara vai perder naquela mesma proporção. Talvez não, normal que perca, a não ser que o cara tenha uma regra de perder a metade daquilo. Então, olhe para um todo, levanta a sua autoestima para entender assim, dentro da minha condição, o que é justo eu fazer e dá para eu fazer. Vamos embora, vamos treinar para isso, vamos estudar para isso. Não quero mais do que é justo agora, não quero mais do que eu posso pelo meu capital, mas, cara, vou fazer tudo certo. Vou tentar controlar os níveis de ansiedade, reduzir o número de operações, só operar em pontos que eu já tracei antes, não vou ficar procurando operação que me procura, certo? Isso vai ajudar você a elevar os níveis de confiança e autoconfiança, baixar um pouco os níveis de ansiedade. Espero ter te ajudado, tá bom? E se você está começando no mercado agora, eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, esse videozinho aqui, para te ajudar na parte operacional. Eu acho que você vai conseguir entender muito bem ali, algumas questões simples, né, gráficas, se você está começando. Então vou deixar esse videozinho aqui que eu já estava pensando em colocar para vocês. Eu só esqueci o nome do título dele, mas já está na minha mente aqui. Mas depois você assiste. Vamos que vamos e valeu, gente. Um abraço.